Agora que a gente já aprendeu que negociar é a principal forma de resolver um conflito, a gente vai começar a entrar a fundo no mundo da negociação. E para isso a gente precisa entender que existem duas formas de se negociar: a negociação por princípio e a negociação por barganha. Isso nos remete à escola de Harvard. A palavra barganha, ela é mal traduzida para o português, né? Vocês vão ver que ela tem um sentido um pouco diferente do sentido que a gente está acostumado. Mas o que é a negociação por barganha? A negociação por barganha é aquela negociação sem técnica, aquela negociação instintiva, aquela negociação que você faz quando você não conhece as ferramentas do mundo e das técnicas de negociação avançada. Características da negociação por barganha. Ela acontece, e essa é uma definição da escola americana e da escola europeia, que falam que negociação por barganha, ela acontece quando um ou mais lados sentam na mesa para negociar, para defender os seus interesses. E, desculpa a palavra, dane-se o interesse do outro lado. A negociação por princípio, eu vou falar para vocês a definição que, por exemplo, Harvard utiliza, e eu discordo parcialmente dessa definição. Harvard fala, e toda escola americana fala, que a negociação por princípio é aquela que acontece com técnica. Ok, concordo. E a negociação por princípio acontece quando um ou mais grupos sentam na mesa para negociar, somente quando eles têm a certeza que existe uma alta probabilidade de se formar um cenário onde todos os lados possam sair melhores do que entraram. Então eles só sentam na mesa para negociar quando eles vislumbram que pode haver um cenário onde todos possam sair melhores do que entraram. E a escola americana e também a escola europeia para por aí. Mas eu discordo. Eu falo que a grande característica da negociação por princípio é: as pessoas só sentam na mesa para negociar quando eles têm a certeza que existe uma alta probabilidade de se formar um cenário onde todos possam sair melhores do que entraram e mais, esse cenário se perpetue ao longo do tempo. Esse detalhe é muito importante. Nós precisamos fechar negociações estáveis. E através da ética, através do bom senso, é que a gente, através das técnicas, que a gente consegue com que os acordos que a gente firme numa negociação, eles se mantenham estáveis ao longo do tempo. Isso faz toda a diferença. Porque quando a gente fala de estabilidade de acordos, a gente está falando, quando a gente fala de um país, a gente está falando de paz e felicidade. Quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de estabilidade, está falando de valuation, estabilidade também serve para o país. Quando a gente está falando de pessoas, negociando com pessoas, na pessoa física, a gente está falando de tranquilidade, a gente está falando de tranquilidade, a gente está falando de previsibilidade. Ou seja, quando a gente negocia com técnicas, a gente não quer somente encontrar um cenário que a gente possa sair melhor do que entrou e o outro lado também possa sair melhor do que entrou. A gente quer que essa instabilidade se prospere, se propague ao longo do tempo. Isso faz toda a diferença. Seja país com país, empresa com empresa, empresa com país, pessoa com pessoa, pessoa com empresa ou pessoa com país, qualquer configuração que você fizer. O foco é sair melhor do que entrou, com o outro lado também podendo sair melhor do que entrou, e esse cenário se perpetue ao longo do tempo.